Olá pessoal, aqui é o professor Oswaldo Nascimento, professor titular de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, e eu vou conversar com vocês sobre uma condição que está na ordem do dia, que é chamada síndrome ásia. A sigla ASIA, que significa Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants, ou seja, é a síndrome inflamatória autoimune induzida por adjuvantes, é uma condição autoimune inflamatória de uma reação à presença de um adjuvante no nosso organismo. O que é o adjuvante? Pode ser um material, um metal, por exemplo, um adjuvante da ordem do dia também é o uso do silicone, que é muito frequente nos procedimentos estéticos, mas pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, enfim, qualquer situação em que, caindo no organismo, o sistema imune vai reagir à presença desse adjuvante, desse agente externo. E essa resposta imunológica vai ficar muito na dependência de todo o mecanismo que nós temos em termos de resposta imune ou imunogenética, ou seja, aqueles indivíduos com predisposição, eles acabam reagindo e com isso então podem apresentar as manifestações clínicas as mais variadas. Um dos sistemas que geralmente costuma ser alvo da síndrome ásia é o sistema nervoso, particularmente o sistema nervoso periférico, mas pode ser o coração, pode ser o intestino, o cérebro e assim por diante. No contexto da síndrome, nós temos uma condição muito interessante que é o SIS, que é a síndrome induzida pelo implante de silicone. Os sintomas da síndrome ásia, e particularmente no que diz respeito a SIS, quando associado ao silicone, podem ser erupções cutâneas, inflamações na pele. Se o indivíduo já tem uma doença, digamos, já tem vitiligo, ele passa a ter uma expressão maior do seu vitiligo. Ou seja, se já tem uma doença inflamatória, autoimune de fundo, isso faz piorar essa doença. Então é importante que se tenha cuidado antes de qualquer procedimento de uma boa avaliação clínica do paciente. Porque além das alterações cutâneas, o paciente pode apresentar dores, podem comprometer as mãos, inclusive a face, como se fosse uma nevralgia constante do nervo trigêmeo. O paciente pode acordar de madrugada com dores lancinantes nas pernas. Outro aspecto é que eu posso ter manifestações relacionadas ao sistema nervoso central, irritabilidade, eventos convulsivos. Quer dizer, aí é uma gama de situações que podem combinar, inclusive, com eventos isquêmicos cerebrais. Esses são mais raros. Comprometimento visual, alguns pacientes referem comprometimento visual, particularmente quando em alguns procedimentos em que se usa o silicone. Então, muito cuidado nesse tipo de situação. Além de sintomas que podem denotar comprometimento do músculo cardíaco, comprometimento intestinal, enfim, são sintomas muito variáveis de paciente para paciente. É uma situação que é negligenciada, porque várias pessoas acabam fazendo diferentes procedimentos com silicone, e esse silicone, com o passar do tempo, ele pode efetivamente induzir a essa reação autoimune e esse paciente ou essa paciente, particularmente as mulheres, apresentarem comprometimento importante. Se você se submeter a um procedimento como esse, uma avaliação prévia pelo seu médico deve ser considerada, ou seja, peça que ele faça. Eu não poderia deixar de falar para vocês sobre algo que é muito usado hoje em dia. A toxina botulínica é muito raro que ela desenvolva uma síndrome ásia. O uso do botox ou da toxina é mais em termos da paralisia de algumas regiões da nossa face ou de segmentos corporais. Mas, excepcionalmente, podemos ver, como eu falei no início, qualquer agente externo, estranho, então as toxinas entram também nesse grupo, nessa relação de causas de síndrome ásia. E não pensem que o ácido hialurônico é tão seguro assim. Nós podemos ter, em alguns pacientes, o aparecimento dessa síndrome com o uso do ácido hialurônico. Pessoal, então até a próxima. Foi muito bom tocar nesse assunto com vocês. Se vocês quiserem mais informações, podem visitar o meu Instagram,
que é Oswaldo JM Nascimento, e lá tem um link para a página do YouTube, e um dos temas foi exatamente as complicações neurológicas dos procedimentos estéticos. Até a próxima!